Diz a palavra do Senhor. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque me tem feito muito bem. Amém. Oremos. Pai, muito obrigado por esse momento, Senhor, em que a tua palavra será mais uma vez compartilhada com a tua igreja. Clamamos a Deus que o Senhor nos dê discernimento, iluminação, teu Espírito Santo nos capacite, Senhor, e que entendamos de fato a tua santa palavra, Deus, e aquilo que será dito nesta noite para a edificação das nossas vidas, e para que edificados vivamos de forma a te glorificar, Senhor. Obrigado, perdoa os nossos pecados, rogamos mais uma vez. Tem misericórdia de cada um de nós, ó Pai. Eu te peço, tem misericórdia da minha vida. E apesar da minha indignidade, ó Deus, que a tua graça, ó Deus, nesta noite, seja conosco e haja edificação por meio da pregação da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, nós te oramos e agradecemos. Amém. Podem sentar, irmãos. Meus queridos, eu não sei quantos aqui gostam de cinema, de filmes, mas eu gostaria de começar falando um pouco sobre aquilo que eu, por exemplo, gosto, né? São filmes de ação, de aventura. E geralmente nesses filmes há um roteiro muito parecido, né, em todos eles. É que o mocinho, ou o herói do filme, quase sempre está a perder uma batalha definitiva, ou tem a sua vida posta em perigo definitivamente, mas de alguma forma ele consegue prevalecer e vencer o seu inimigo. É um roteiro muito parecido. E falando sobre isso, para resumir, em quase todos esses filmes de ação, o herói se safa no último momento. Essa é quase uma certeza matemática para todos aqueles que gostam de cinema e de filmes de ação. Entretanto, irmãos, na vida real, não é tão certo que os heróis sejam salvos em cima da hora. Muitas vezes eles são pegos, são maltratados e até são mortos. Quando um perigo da vida real cerca alguém, não sabemos se todos serão felizes para sempre ao final de tudo. Muitas vezes os homens esperam um livramento, mesmo que no último momento, e ele não vem. Isso não é cinema, é vida real. É nessa circunstância, queridos, que encontramos Davi escrevendo o Salmo de número 13. Na verdade, prestem atenção, este salmo é uma oração a Deus em um momento de angústia. Por isso, nos identificamos logo de cara com este salmo e com o salmista também. Porque todos nós enfrentamos adversidades, lutas, momentos em que achamos que as nossas forças vão sucumbir diante da adversidade. Talvez, mais do que isso, esse salmo seja um modelo de reação dos servos de Deus em momentos de angústia, quando o socorro parece demorar a vir, e um movimento crescente das emoções e reações são demonstrados nesse salmo, que levam este servo de Deus, Davi, do vale da sombra da morte, que é uma expressão usada por ele no Salmo 23, por exemplo, até a sombra do onipotente, uma outra expressão usada por Davi,
desta feita no Salmo de número 91. Meus irmãos, nessa jornada, Davi passou por 3 fases, e elas estão muito claras aqui neste salmo. Eu gostaria de compartilhar de cada uma delas com os irmãos. A primeira das fases, irmãos, é a fase da angústia. Esse sentimento é um sentimento logo percebido nos primeiros versículos deste salmo. Leia comigo os versos 1 e 2 do Salmo 13. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Vejam, nesse trecho, Davi pergunta 4 vezes: até quando? Ou, uma tradução possível também, por quanto tempo? E percebam, ele se dirige ao Senhor quando faz as perguntas. Trata-se de uma pergunta feita por alguém que parece ter chegado ao seu limite. Ele aguentou o quanto podia e agora quer saber quanto mais terá que suportar sem ter forças para tanto. Tais palavras refletem o desespero de alguém que não sabe se conseguirá se manter em pé diante da aflição. Ele olha para Deus e pergunta: por quanto tempo mais? Até quando o Senhor me deixará nesta situação? Davi, irmãos, pergunta: até quando ao Senhor? E ele diz: até quando se esquecerá dele e ocultará o seu rosto? É a expressão do verso 1. O contexto, irmãos, demonstra que Davi, ao se referir desse modo, não crê de fato que o Senhor tenha abandonado. Isso você vê na conclusão do Salmo, por exemplo. Mas ele demonstra estar retardando a sua ação, ou seja, ele crê que Deus está retardando a sua ação. É como se tivesse se esquecido de Davi, ou como se estivesse desprezando de fato o salmista. É como se tivesse lhe virado o rosto, zangado, aborrecido, com desprezo. O interesse de Davi, irmãos, não é saber por que o Senhor não ama mais, por exemplo. Essa não é a pergunta de Davi aqui. Mas até quando retardará a sua libertação? Davi expõe diante de Deus, no verso 2, a consequência dessa aparente demora, perguntando: até quando lutará contra o que ele chama de lamento diário no coração? Veja o verso 2. Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Veja, Davi expõe isso no verso 2, mostrando o seu lamento, o lamento da alma, o lamento do coração. Ele termina perguntando por quanto tempo seus inimigos se levantarão, ou serão exaltados sobre ele. Perguntas, irmãos, que, mais que o desejo de encontrar respostas, no caso de Davi aqui, serve para expor sentimentos de angústia pela situação difícil que ele estava vivendo. Muita gente, irmãos, se perde justamente nessa fase das batalhas, das adversidades, das angústias vividas. O desespero as vence e elas caem em profunda depressão ou tomam atitudes mais destrutivas do que benéficas, tanto para elas quanto para outros. Então, nessa fase, é natural que o homem se perca, porque ele está duvidando de Deus, ou está de fato entendendo que Deus retirou dele a sua bondade, o seu rosto e o trata com desprezo. Mas Davi, que é o nosso exemplo aqui, exemplo de servo que passa por problema, mostra aqui, irmãos, ele exibe uma atitude exemplar.
Que atitude é essa? A oração. Davi ora ao Senhor. E aí, no segundo ponto, o que Davi apresenta a Deus nessa oração? Ele apresenta a Deus 3 pedidos. E nós vamos vê-los agora. Os 2 primeiros são: ore por favor e responda a mim. Desejando ser alvo da atenção especial do Senhor e ter a sua oração atendida por Deus. Davi, queridos, não pensa que Deus não o vê, mas deseja que o Senhor se compadeça dele na situação em que está vivendo ali. Diante da sua oração, ele acredita que Deus pode atuar. Não com silêncio, Davi se relaciona com Deus, mas com ação, com oração. Ele também pede: traga luz sobre mim, por favor. Essa é uma melhor tradução quando lemos os versos 3 e 4. Leiamos, por favor. Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que prevaleci contra ele e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Então olhe por favor, a expressão do verso 3. E depois no verso 4, traga luz sobre mim. Percebam, irmãos, ainda no verso 3, melhor dizendo, na parte B, Davi não está pensando que Deus não vê. Então quando ele diz traga luz sobre mim, trata-se de pedido de solução para os problemas que ele está enfrentando, como se trevas estivessem sobre ele. É o clamor pela atuação de Deus, livrando daquilo que o oprime. No caso, para que ele não seja morto pelos inimigos e para que eles não sejam vitoriosos, dizendo que prevaleceram contra ele. Então Davi diz a Deus: olhe, responda, traga luz. São os pedidos que revelam um servo que leva a Deus os seus problemas por meio da oração, sabendo que somente ele responder os pedidos dos fiéis e da fim angústia. Meus irmãos, nós temos uma tendência natural de, quando enfrentamos momentos de angústia, nos deixarmos vencer por ela. Quantos são aqueles que em momentos de adversidade e de angústia se esquecem de tudo aquilo que acabam professando durante toda a sua vida? A bondade, o cuidado, o amor incondicional de Deus sobre eles. Nós temos também a tendência de fugirmos da comunhão com Deus, da prática da oração e recorrermos a decisões que são apressadas e que trazem ainda consequências piores, como um abismo que chama outro abismo. Alguém que descansa em Deus, ora, clama, suplica. Mas assim como o salmista Davi, e quando olhamos para o conteúdo dos salmos, assim como os salmistas de forma geral, eles são sinceros. Porque no primeiro momento Davi revela a angústia do coração, acreditando que Deus virou o rosto para não enxergá-lo mais. Assim que você ora quando você está em angústia, você é sincero. Quantas vezes, irmãos, em fraqueza de fé, nós, mesmo duvidando, não apresentamos a Deus a nossa falta de fé. Não dizemos até quando, Senhor? Meu Deus, eu tenho acreditado que o Senhor se esqueceu de mim. Meu Deus, meu coração tem se inclinado à incredulidade. Meu Deus, eu não tenho tido prazer na sua comunhão, tem misericórdia da minha vida. Davi orou, irmãos. Ele orou. E quando pensamos na oração e nas nossas limitações com relação à oração, encontramos o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, dizendo àquela igreja que nós não sabemos orar como convém. E de fato não sabemos. Mas
há uma tríade ali, que eu chamo de tríade de gemidos. Quando Paulo escreve aquela igreja que estava debaixo de grande perseguição também. Paulo fala primeiro sobre o gemido da natureza que clama pela manifestação de Cristo, que restaurará todas as coisas. Depois ele fala do gemido do homem. Ele depois fala do gemido do Espírito. A tríade dos gemidos, ou do gemido. A tríade fala da natureza, do homem e do Espírito. E diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O sentido de Paulo ali é dizer que, mesmo quando nós não conseguimos orar, e apenas gememos, o Espírito Santo, como que gemendo diante de Deus, traduz, apresenta a Deus de forma perfeita as nossas reais necessidades. Davi é um exemplo de alguém que vai buscar a Deus em oração, mesmo no momento inicial, dizendo a Deus: até quando? Porque se demoras? Porque esconde de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma? Até quando haverá tristeza no meu coração todo dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Davi era sincero em sua oração. Como tem sido a sua vida de oração? Irmãos, a vida de muitos cristãos, a vida de oração de muitos cristãos é um desastre. Não é uma prioridade. É um verdadeiro desastre. Nos esquecemos de Deus nos primeiros momentos do dia. Porque quando nos lembramos de Deus, graça, e que aquele dia é experimentado de novo, porque a misericórdia de Deus se renovou naquele dia. Não há um outro lugar encontrado senão no lugar da oração. Quando os problemas nos sobrevêm, irmãos, o propósito de Deus é nos aproximar ainda mais dEle, nos tornar mais dependentes dEle e enxergá-lo como um refúgio genuíno, verdadeiro e capaz. E aí nós vamos ao nosso terceiro ponto, irmãos. Essa última fase da jornada de Davi, sabe qual é? O descanso em Deus. Versos 5 e 6. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Observem, queridos, 3 verbos expõem as ações de Davi aqui. Mesmo diante da circunstância desfavorável, e como vemos no Salmo, persistente, porque Davi pergunta a Deus até quando, entender que o problema já se alongava, né? Então era um problema persistente, no sentido de entregar completamente não apenas o problema, mas também as suas reações aos cuidados do Senhor soberano. Davi então diz: eu, porém, confio em ti. Uma tradução, irmãos, melhor, quando ele diz confio na tua graça, seria confio na tua lealdade. Na verdade, é preciso, para descrever aqui o objeto da confiança de Davi, entender que ele está falando com Deus, que no início do salmo, ele entende que se demora. Mas Davi conclui que Deus é leal, que a graça dele, de Deus, está sobre a vida dele. Ele confiava que as palavras de Deus eram verdadeiras e que se cumpririam.
como foi prometido. Não importasse quão complicados fossem as circunstâncias. Não apenas porque vinham de uma boca que só diz a verdade, de mãos honradas, que não quer, mas também de coração amoroso, benigno e compassivo. Era assim que ele chegava a Deus. Davi então continua, irmãos, dizendo: o meu coração se alegra na tua salvação. Qual é o objeto da alegria de Davi? Salvação. Sabe qual é o termo salvação aqui no hebraico? Yeshua. O nome de Cristo, Jesus, no hebraico, Yeshua, salvação. É a ação libertadora identificada pelo próprio nome do Salvador Jesus. Como resultado de tal exultação, Davi diz a si mesmo: cante eu ao Senhor. No início do verso 6, cantarei ao Senhor. O motivo do louvor a Deus, irmãos, é surpreendente. No meio da situação difícil em que se encontrava, Davi vê o Senhor agindo no sentido de tratar-lhe bem. Para muitos é paradoxal entender que problemas fazem bem, não é? Porque a nossa tendência natural é fugir do problema, é não querer enfrentar problemas e adversidades. Como eu preguei no domingo aqui, a prova da fé é interessante quando Pedro fala da prova da fé como ouro provado no fogo, ainda mais preciosa é aos olhos de Deus. O que Pedro quer dizer é que para Deus vale muito mais provar a tua fé e te aperfeiçoar do que te abençoar com ouro. O ouro provado no fogo passa por um processo de purificação, para que ao fim a qualidade seja máxima. Nós passamos pelo fogo das provações para que a nossa fé seja aperfeiçoada. E muito mais preciosa é para o Senhor a fé provada no fogo das lutas, das adversidades, dos problemas, das situações que nós enfrentamos. Verdade é que a pregação sobre fé, no sentido absolutamente extremista por alguns, diz respeito a conquistas o tempo todo. E não a provas, no sentido de Deus nos fazer viver adversidades e situações em que nós nos encontramos de fato totalmente dependentes dEle, que é de fato a genuína prova da fé. E eu sempre que olho para essas situações, irmãos, gosto de olhar para o Antigo Testamento e ver Deus tratando com o seu povo. Quando o povo de Deus sai do Egito por mão forte, a Escritura diz que eles acamparam em Pi-Airote, entre Migdol e o mar. Aí você vai um pouquinho para a geografia bíblica, aí você vai entender o que é que o texto está dizendo. Sabe o que é que o texto está dizendo? Que Pi-Airote, que ficava entre Migdol e o mar, era uma região cercada por montanhas, tendo Migdol, o acesso a Migdol, muito difícil, quase impossível para uma multidão de hebreus saindo do Egito. Teriam que subir montanhas de pedras, seria impossível atravessar. À frente havia o mar, do outro lado haviam perigos dos inimigos,
porque o acesso pela outra banda era enfrentar a fúria de inimigos, e atrás estava Faraó com o seu exército. E Deus os mandou acampar em Pi-Hahirote. Não tinha saída, irmãos, simplesmente não tinha. E o texto de Deuteronômio capítulo 8 diz: o Senhor porque os fez acampar em Pi-Hahirote e os provar no mar. O texto diz que é para que eles entendessem se criam ou não nele, para que fossem provados em sua fé. Por isso o Senhor os levou pelo mar e 40 anos pelo deserto. Deixa eu dizer uma coisa para você. Muitas vezes nós ouvimos pregações que falam também do céu e ignoram um processo, não um processo de salvação, porque a salvação é um ato a partir da justificação, mas o processo no sentido de um trabalhar de Deus para nos aperfeiçoar no caminho, no trajeto, no processo. Quando Cristo se define como caminho, e depois diz ao final do Sermão do Monte que o caminho a Deus é estreito, Jesus está falando de um processo, destituindo, claro, a religião judaica no pensamento daqueles judeus, uma religião que conduzia a Deus e mostrando que Ele é o único caminho de fato que conduz a Deus, mas mostrando que existe um processo inserido no resultado final. Ou seja, Deus está preocupado com o meu caráter e com o seu caráter. E a oração dependente revela de fato o nosso caráter enquanto cristãos. Descansamos em Deus, cremos nele. Davi diz aqui que o motivo do louvor a Deus é justamente o saber que o Senhor está agindo, tratando-lhe bem. Resumindo, irmãos, a jornada de Davi o leva do desespero à oração e da oração ao descanso. Veja um processo: do desespero à oração e da oração ao descanso. O que parece impossível em um primeiro momento é exemplificado diante de todos os servos de Deus como sendo um modelo de esperança e dependência do Deus Altíssimo. A oração, a confiança, a observação e a lembrança daquilo que Deus fez e faz na vida dos seus servos é um remédio contra a depressão e contra o mais poderoso dos inimigos, a desmotivação. Não se trata, irmãos, de autoajuda, mas de buscar aquele que é soberano sobre o universo e amoroso para com os seus. Veja, no verso 5, Davi diz assim: eu, porém. O eu, porém, de Davi, no início do verso 5, demonstra o conhecimento pessoal do rei sobre quanto os acontecimentos são fracos e irreversíveis na mão daquele cuja vontade nunca pode ser frustrada. Davi então dá um testemunho pessoal aqui. Eu, porém, diz ele, no tocante a mim, confio na tua graça. Meus irmãos, o cinema quase sempre mostra o mocinho se dando bem no último momento. Mas é um conceito estreito de se dar bem, que é um conceito triunfalista do se dar bem. Para tanto,
Ou ele se dá bem vendo a situação desesperadora sendo revertida no último momento, ou se dando mal e isso reverter para o bem, o momento inicial, o que no cinema ainda torna um final feliz. Contudo, a vida do servo de Deus prevê um bem que vai além de todas as situações, independente do final. O crente deve sempre manter os seus olhos naquele que faz todas as coisas contribuírem para o seu bem, como diz Romanos 8:28. Mesmo quando o propósito de Deus para eles são misteriosos. Portanto, queridos, acima de tudo, a certeza matemática dos que creem em Cristo é: minha história, agora ou no futuro, terá o maior dos finais felizes. Não como no cinema, incomparavelmente melhor. A esperança da vida presente dos cristãos é: nós sim seremos felizes para sempre. Esta é a ideia do Salmo. Essa é a ideia de Davi aqui, revelando através desse Salmo a angústia que viveu e ao final a confiança e o descanso num Deus que pode socorrê-lo em suas adversidades, mas que ao final ele experimenta da sua salvação. Meus irmãos, eu quero fazer algumas aplicações para a sua vida e nós encerramos. É cada vez menos popular que se pregue sobre lutas e adversidades sem uma perspectiva triunfalista. É notório que aqueles que se dizem cristãos, em sua maior parte, a grande massa, o público que de fato enche as igrejas, não está interessado em ter o seu caráter trabalhado por Deus. A profissão de fé no cristianismo, ela é, na maioria das vezes, feita a partir de uma ideia triunfalista. E nada mais do que isso. Mas é necessário que nós pensemos sobre aquilo que é o trabalhar de Deus na vida de cada um de nós. Se cada um de nós pudesse falar sobre a sua história e as suas adversidades vividas, e deixa eu dizer uma coisa para você, talvez você não esteja vivendo problemas e está aí pensando: essa mensagem não tem nada a ver comigo. Saiba de uma coisa, você vai enfrentar muito problema na sua vida. Muitos. E talvez você se lembre que um dia você ouviu essa mensagem. E vou dizer algo que o escritor aos Hebreus diz àquela comunidade: vocês não resistiram até o sangue ainda. Nós ainda não sangramos em nossas adversidades. Mas saiba que a perspectiva triunfalista nunca foi a manifestação de uma fé genuína. E vou citar um exemplo e finalizo. Quando Paulo escreve a sua segunda carta aos Coríntios, ele escreve uma carta de tom absolutamente pessoal em alguns momentos. Quando chega no capítulo 12, e você vai observar o que Paulo está dizendo àquela igreja, olhando para o contexto, Paulo está trabalhando na contramão daqueles que se diziam apóstolos e que estavam em Corinto. E quando você abre as páginas da segunda carta aos Coríntios, encontra a expressão tais apóstolos. Paulo falando daqueles que estavam em Corinto. A melhor tradução é superapóstolos. Paulo está ironizando aqueles que se diziam verdadeiros apóstolos de Cristo. E a partir daí mostravam credenciais triunfalistas. E apontavam para Paulo alguém que vivia em prisões, em adversidades, em problemas, em perseguições.
E diziam: esse homem não pode ser um servo de Deus experimentando o que experimenta. Estão aqui as credenciais de um verdadeiro apostolado. Mas Paulo não é um verdadeiro apóstolo de Cristo. Nós sim. Nós somos um padrão de vida vitoriosa. Era mais ou menos essa síntese do que diziam os tais apóstolos, superapóstolos, lá em Corinto. E aí você encontra o capítulo 12 da segunda carta. E Paulo disse que há 14 anos, se fora do corpo, no corpo, não sabia. Mas conheceu alguém falando na terceira pessoa de si mesmo, que foi elevado até o terceiro céu, e lá viu coisas inefáveis, que aos homens não é lícito dizer. Havia 14 anos que Paulo havia se convertido a Cristo, no caminho de Damasco. Ou havia sido convertido por Cristo, a ele mesmo, no caminho de Damasco. E é interessante que Paulo diz que quando desceu do céu, das revelações celestiais, encontrou um mensageiro, um anjo de Satanás, para esbofeteá-lo. Ele desce do céu e encontra um anjo de Satanás, que vai esbofeteá-lo a fim de que ele não se exaltasse. Isso, irmãos, quando ele diz esbofetear ali, ele não está falando de murro, não. Algumas pessoas pensam que Paulo está falando: olha, ele me dava murros. Não. Esse esbofetear é como alguém que bate com desprezo para envergonhar. Sabe aquele tapo de pelica, de luva de pelica no rosto de alguém, para envergonhar, para humilhar de fato? É nesse sentido que Paulo coloca o termo grego ali. Esse espinho na carne, que não sabemos o que era de fato, ainda que hajam conjecturas, levava Paulo à mais profunda humilhação. Onde Paulo se encontrava em humilhação, diz ele: 3 vezes orei ao Senhor para que se afastasse de mim. Paulo se encontrava em oração. Cristo no Getsêmani, que também orou 3 vezes ao Pai. E Deus curou Paulo? Não. Deus resolveu o problema de Paulo? Não. Deus apenas disse: a minha graça te basta. Deus disse um não ao seu servo. Deus não curou o apóstolo Paulo, seja lá o problema que ele tivesse, se era uma enfermidade na carne, porque carne ali pode ter mais de um significado. Não sabemos o que era. Mas aquilo fez bem a Paulo. Paulo disse: então entendo que quando sou fraco, então sou forte, então é que sou forte. Sim, isso fez bem a Paulo. Porque para Deus, mais vale um servo humilhado do que um crente exaltado. É interessante que Davi não diz aqui que Deus resolveu o seu problema. Ele não diz isso no Salmo. Você pode ler até o verso 4, e você vai perceber que ele não diz nada com relação à vitória sobre inimigos. Mas ele finaliza dizendo: no tocante a mim, confio na tua graça, regozije meu coração na tua salvação, cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. Porque Davi olha para o resultado de tudo aquilo. Qual foi o resultado? Comunhão com Deus, oração, entrega. A experiência com a graça, que basta. Então, meus irmãos, que não haja em nossos corações uma perspectiva de vitória apenas periférica, mas de uma vitória que diz respeito ao trabalhar de Deus em nosso caráter. Sair desse mundo parecido com Cristo é a maior das vitórias que alguém pode experimentar. Que se lembre de nós dessa forma. Que diante do nosso túmulo as pessoas não digam: tinha tanto, deixou tanto.
mas que digam: ele era, ela era. Que nós sejamos, para a glória de Deus, parecidos com Cristo ao final. E eu repito o que disse: a esperança da vida presente dos cristãos é: nós sim seremos felizes para sempre. Que Deus nos ajude. Vamos orar. Pai, mais uma vez tributamos a Ti toda a glória devida, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por Tua palavra que é santa e santificadora. Somos tão pequenos, ó Deus. Somos nada. Como diz o salmista, menos do que nada. Enfrentamos tantas lutas nessa vida. Enfrentaremos tantas outras ainda, se esta é a Tua vontade. Mas como é bom saber que o Senhor está trabalhando em nós, nos tornando dependentes do Senhor, nos humilhando. Muitas vezes, ó Deus, inimigos são levantados para que nós olhemos para o Senhor em completa dependência, nos humilhemos em oração, contritos. Ó Deus, ajuda o Teu povo, abençoa a Tua igreja, Senhor. Que caminhemos nesse mundo como aqueles que não são do mundo, mas que, estando nele, estão sendo trabalhados para se parecer com aquele que esteve no mundo, mas nunca pertenceu a ele. Dê misericórdia das nossas vidas, Senhor. Davi era rei, mas ele era servo. Mais importa ser servo do que ser rei. Trabalha o caráter dos Teus servos, Senhor, para que durante, Pai, a peregrinação nessa vida, estes se glorifiquem verdadeiramente. Muito obrigado por esse momento. Muito obrigado por Tua santa palavra. Nós te oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém.